Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, a professora doutora Maria Fernanda Toledo vai falar acerca da arrecadação de recursos, discorrendo sobre os limites das doações, as respectivas penalidades, o conceito de fontes vedadas, com ênfase especial na situação das empresas nas campanhas e, por fim, tratando dos recursos de origem não identificada. Uma boa aula a todos! Bom, chegou a hora então da gente saber dos limites de doação. Depois que a gente viu de onde pode vir essa doação, quem pode fazer, de que forma fazer, chegou a hora de saber o limite. Importantíssimo, porque isso é uma das maiores causas de reprovação das contas de campanha. Primeira coisa, 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano anterior à eleição. Então, no ano de 2015, eu vou lá, vejo meu rendimento bruto. Eu posso doar no máximo 10% disso, no máximo. Pessoa física, sempre lembrando disso. Então, esse é o limite da pessoa física, 10% do valor. Não importa se depois você quiser justificar para a Justiça Eleitoral que em 2016 você teve um rendimento bruto maior. Não, é do ano anterior. No caso, a gente está falando aqui do ano de 2015. Consulta lá o seu rendimento, que você vai saber quanto você pode doar. Só que tem uma exceção. Sabe quando eu falei lá na doação estimável em dinheiro? Tem uma casa, quero ceder. Pois bem, bens móveis e imóveis. Tenho todo o material do escritório, computador. Quero doar, fazer essa cessão e doação. Como eu disse antes, eu preciso saber o valor de mercado. Quanto ficaria isso, basicamente? Então vai lá, a Fernanda descobriu que fica em 20 mil reais o aluguel dos computadores. Ok. Tenha em mente de que a doação não pode ultrapassar 80 mil reais, tá bom? Se você tem uma casa muito grande, que o valor de mercado dela, o aluguel de 3 meses, né? Vamos supor que é um prédio comercial enorme, numa região valorizada de São Paulo, passou de 80 mil, está proibido. Então, esse é o limite para doação estimável em dinheiro de bens móveis ou imóveis, tá bem? Outra coisa, é claro que a gente vai ter aqui uma aula de gastos, mas eu preciso falar dos gastos aqui também, porque é claro que eu estou limitado aos valores estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Então, eu não posso, em tese, doar mais do que o limite. Se eu tenho um limite de gasto de 100 mil, eu não posso doar mais de 100 mil, ainda que o rendimento bruto do ano passado seja mais que 1 milhão. Então, isso vale também para recurso próprio. Então, eu vou fazer minha campanha sem doação, só de recurso próprio. Tem que observar o limite da Justiça Eleitoral. Onde está isso? Está numa resolução. Já falei lá no começo da primeira parte, 23459 de 2015. Você consegue acessar a íntegra dela pelo site. Mas vamos fazer um resuminho aqui. Prefeito, primeiro turno, 70% do maior gasto declarado para o cargo em 2012 na circunscrição eleitoral em que houve apenas um turno. Ai, Fernanda, que difícil. Calma, a gente vai chegar lá. Na circunscrição eleitoral que houve 2 turnos, 50% do maior gasto. Vamos lá exemplificar isso para ficar mais claro para vocês. Vamos usar como exemplo em São Paulo. Tá aí os dados do primeiro turno para prefeito. Esse número enorme aí. No caso, São Paulo é uma cidade que tem 2 turnos. Então, o que eu posso usar na campanha para prefeito? 50% desse valor. Esse valor foi o máximo utilizado por um candidato em 2012. Essa foi a base que a Justiça Eleitoral deu. 50%. Se você estiver no interior de São Paulo, onde tem um turno, ou em qualquer outro local, Distrito Federal, uma cidadezinha ali, esse valor de 70% do valor
do maior gasto do candidato em 2012. Aí você vai falar, eu tenho que procurar isso. Fica tranquilo, tá? Porque ali a Justiça Eleitoral no site, ela divulga no anexo dessa resolução, que é a 23459, ela divulga um anexo do maior gasto na circunscrição eleitoral. Então aí você pode fazer só um cálculo dos 50% se for 2 turnos e dos 70% se for um turno só. Lembrando que para o segundo turno você pega o limite do primeiro, 30% usou no segundo turno. Assim fica mais fácil, né? Então você pega lá, na sua cidade, Adamantina, estou falando uma cidade do A para ficar fácil, da letra A. Pega lá no anexo quanto gastou, tem 2 turnos, 50%, tem um turno, 70%. 2 turnos, 50% deu 200 mil reais. O que eu faço? No segundo turno eu calculo 30% desse valor. Esse é o seu limite. Vereador, sempre 70%. Tá aí também no exemplo, o vereador que mais gastou na campanha de 2012 na cidade de São Paulo. Esse ano, ele vai poder usar 70% desse valor. Tem exceção? Sim, sim. Municípios de até 10 mil eleitores, o limite é 100 mil reais para prefeito e 10 mil reais para vereador, né? Então você vê aí a Justiça Eleitoral fazendo uma exceção para equilibrar, né? Eles põem esse limite, a gente nunca pode esquecer, que é para equilibrar os gastos, para que os candidatos possam ter ali agir, né, num equilíbrio aí de gasto. E aí, como é cidade pequena, a Justiça Eleitoral fez essa exceção. E eu preciso fazer uma observação aqui, que tal, a gente sabe que esse curso não é só para quem gosta de direito eleitoral, ele também é para pessoas que trabalham durante a campanha, durante esse período pré-eleitoral, entre eles a instituição financeira. Muita atenção, porque mensalmente ela tem que oferecer os extratos da movimentação bancária do candidato para a Justiça Eleitoral e para o Ministério Público Eleitoral, e sempre que requisitado. É claro que sempre que ele for oficiado, o banco vai apresentar, mas essa é uma exigência da resolução. Mensalmente, ele tem que mandar isso para a Justiça Eleitoral. Fique atento porque tudo que você gasta agora vai ser divulgado. Chegou a parte da penalidade, né? Uma parte crítica, e acredite, ninguém foge dela. Multa, 5 a 10 vezes o excesso. Se eu podia doar 100 mil e eu doei 150 mil, eu pego os 50 mil e é a Justiça Eleitoral que vai me dizer se a multa é de 5 ou 10 vezes 50 mil. Então, fica aí a multa para o excesso. O pior, essa doação ilegal pode caracterizar abuso do poder econômico, que é crime. Então, o que você vai abusar do poder econômico? Eu vou além do que eu poderia, então eu vou ultrapassar aquilo que foi estipulado para todos os candidatos. Em tese, eu teria uma vantagem e, por isso, caracteriza o delito de abuso do poder econômico. É só, geralmente, o que a gente encontra é a multa e o abuso do poder econômico. Mas e o doador, né? Além da multa, uma pena da Lei Complementar 64, que fica ali às vezes esquecida, mas ele fica inelegível. Ele perde a capacidade eleitoral passiva. Ele não pode se candidatar por 8 anos. Então, fica aí a penalidade. Vamos lembrar algumas coisas ainda. Partido político, candidato e doador. E aí? Até quanto tempo eu tenho que manter a documentação? Quem doa, quem recebe. Os recibos eleitorais, tenho que manter por 4 anos, né? Até quanto tempo eu tenho que arquivar isso? Até 17 de junho de 2017. Não jogue fora esse recibo, por favor. Por quê? Até 17 de junho ele pode ser requisitado. Mais do que isso. Se por um acaso você está sendo investigado, sofreu uma representação, tem um processo judicial das suas contas, até o trânsito em julgado, que a gente sabe que pode demorar muito. Não vale a desculpa de que se perdeu, de que você jogou, é obrigação
legal você guardar esses documentos. Doações entre partidos políticos, entre partido político e candidato e entre candidatos. Então a gente está falando aí daquela causa bem estranha, né? Que um partido doa para o outro, né? Ou que um candidato doa para o outro. É possível? A gente tem partidos coligados, por exemplo. Olha que legal, não está sujeito ao limite. Salvo se tratar de doação realizada por candidato com recurso próprio, eu sou candidato e quero dar para outro candidato, que aí eu tenho que obedecer o meu limite de 10%, ela não tem limite, tá? Essa doação entre partidos e entre candidatos, só se for recurso próprio. Se não, não tem limite. Tem que estar contabilizado, sem dúvida, mas não obedece àquele limite anterior. E estão sujeitas a recibo eleitoral. Claro, falei que tem que estar contabilizado, não é porque eu não estou sujeita ao limite que eu não tenho deixado de especificar ali no recibo do que se trata para inserir na prestação de contas porque eu ultrapassei esse limite, porque ele se tratava de uma doação entre partidos, por exemplo. Vamos lá, algumas coisinhas bem legais sobre a comercialização de bem, serviços, promoção de eventos, né? Quero fazer um bingo, né? O João da padaria quer fazer um bingo, então ele vai fazer um evento na cidade dele, tem que ser próprio, né? A gente já viu isso, ou o candidato, ou o partido. Então ele vai fazer um bingo. Como que ele tem que fazer? Primeiro, antecedência mínima de 5 dias, avisar a Justiça Eleitoral. Então você vai lá na Justiça Eleitoral da sua comarca e fala, vou fazer o bingo 5 dias antes. Por quê? Fiscalização. A Justiça Eleitoral pode ir lá, pode ver. Cadê o candidato? Deixa eu ver, tá tudo certo, né? Ele tá aí, foi ele que alugou o buffet. Ok. Outra coisa, se eu estou usando um serviço de churrasquinho, a bebida de fulano, as mesas eu aluguei de ciclano, toda documentação comprovada. Eu não posso falar, isso veio aqui, eu peguei emprestado desse. Não, tudo. Desde a comida até todo o serviço, toda documentação tem que estar à disposição. Então ela vai lá fiscalizar o seu evento. Cadê o documento? Tem que mostrar antes, durante ou depois. Antes que eu digo os 5 dias que você tem ali que avisar. Outra coisa, estão sujeitos aos limites legais? Sem dúvida, bem como a emissão dos recibos eleitorais. Então eu vou vender o frango lá no meu bingo, se esse recurso for para a sua campanha, recibo eleitoral. Chegou a hora, então, da gente falar das fontes vedadas. Durante todos esses blocos, a gente vai sempre falar de pessoa jurídica. Por quê? Muito se falou, muito se comentou sobre pessoa jurídica, foi lá no STF, a gente vai ver o número da ADI, se você quiser consultar, mas definitivamente não pode. Pessoa jurídica, de forma alguma, nem bem estimável dinheiro e nem recurso, não pode doar. Outra fonte vedada é vedado doação de origem estrangeira, não pode vir recurso do exterior. E olha só, o terceiro importante, pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Tenho lá a concessionária da estrada que passa no município em que eu vou me candidatar e o diretor da concessionária não pode doar, ok? Então, fica aí bem lembrado, não pode doar ninguém que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Você pode vedar, você pode devolver essa fonte vedada, esse recurso. Ai, meu Deus, eu vi que eu recebi no meu site alguém de outro país e agora o que eu faço? Posso devolver? Posso devolver, claro, senão a gente já sabe para onde vai para o Tesouro Nacional. Então eu tenho que devolver, mas eu tenho que devolver num prazo curto para quem se beneficiou, né? E aí o que acontece? Quem se beneficiou desse recurso, ainda que temporariamente, ele vai dar como um gasto ilícito. Porque eu não posso falar, eu vou durante um mês, eu uso
E aí, só porque eu tenho uma representação, eu falo, não, agora eu estou devolvendo. É fonte vedada, não tem problema, eu devolvo. Não, não importa, você usou. Não adianta no curso de um processo, depois quando acabar essa campanha, você devolver. Se você usou, ilícito. Então fica atento com isso, não vai adiantar nada. Depois, lá na frente, numa representação eleitoral, você querer devolver o seu dinheiro. Você utilizou ele no período de campanha. Isso também caracteriza ilícito. A situação das empresas. O que aconteceu? Na Lei 9.504 e 9.096, eu tenho lá a permissão. Pessoa jurídica, né, e pessoa física. Tenho nessas duas leis, que é a Lei das Eleições e a Lei dos Partidos Políticos. Nas duas leis eu tenho a permissão para doar. Mas e aí? O que foi feito? Teve uma outra lei que vedou pessoa jurídica? Não. O Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. E aí, consulta lá, a DI 4650. Ela ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade, depois de muito falatório, o resultado do julgamento veio. Proibição das pessoas jurídicas doarem em campanha eleitoral. E pessoa física fica aí, ok, pode doar. É interessante olhar, para quem quiser se aprofundar um pouco no assunto, os motivos ensejadores, né? Em tese, o Supremo Tribunal Federal considerou que a pessoa jurídica não exerce uma cidadania, né? Não tem um interesse como a pessoa física. Então, ela não poderia doar. Mais do que isso, como a gente sabe que isso foi feito aí no calor da corrupção, e a gente vê que muitas empresas foram beneficiadas com a eleição de seu candidato que ela apoiou, a intenção do STF foi barrar um pouco isso também. Posso falar que pode existir caixa 2? Sem dúvida, eu posso ter uma doação de uma empresa escondida. Qual que é a questão? A questão é que como a gente está aí num momento em que as manifestações anticorrupção estão bem quentes, a gente vai ver representação não só do tribunal, né? Não é só o Ministério Público que fiscaliza, é o seu opositor que vai lá e vai denunciar. A empresa tal fez um caixa 2 para o candidato tal. Então a gente tem um mecanismo aí de fiscalização que não vem só do tribunal, não vem da Justiça Eleitoral, vem do próprio opositor. Então é para ficar ligado, pessoa jurídica vai ser a denúncia do momento. E quando eu recebo algo não identificado? Vamos pensar na hipótese mais engraçada. Deixou lá debaixo do comitê um envelope com coração, com R$2.000. O seu candidato preferido, né? Tá lá, colocou, posso usar? Infelizmente, ele vai para o Tesouro Nacional. É a mesma guiazinha, aquela GRU, que a gente paga custas, vai lá no Banco do Brasil, recolhe o valor e registra isso depois nas suas contas de que você devolveu um valor que veio de uma origem não identificada. Quando que é? Eu falei do envelopinho debaixo da porta, mas quando isso mais acontece? Quando o nome do doador está incorreto e você não consegue localizá-lo. Quando há falta de identificação, é o caso do envelope, ou de qualquer outra forma. Qualquer erro ali na questão da identificação, CPF ou CNPJ, que é no caso de partido, é inválido ou algum erro, um nome, o número você não consegue identificar e doou às vezes pela internet. E aí o que você faz? Não consegue identificar, não consegue devolver? Tesouro Nacional. No próximo bloco, a gente vai para a data limite da arrecadação e para alguns aspectos finais.